Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Ó, fazendo uma aulinha aqui, hoje, sabadão, 15 de fevereiro, nós tivemos um dia espetacular para a Bolsa Brasileira ontem. Nós alertamos no Morning Call que havia uma falta de interesse no fundo de uma estrutura, estávamos monitorando, falamos. Eu confesso que eu não imaginava uma alta tão exuberante na sexta-feira, eu disse que poderia ficar para a semana que vem, mas ela aconteceu na sexta-feira, ontem, dia 14 de fevereiro, tá? Pessoal, eu vou gravar algumas aulinhas quando me deparar com situações clássicas, né? Situações didáticas, que eu acho que é interessante para reforçar na cabeça de vocês esta metodologia da análise, juntando a macroeconomia, o fundamento macroeconômico com a análise técnica, com a análise de indicadores, com a análise de candle, volume, né? Então a gente vai juntar tudo isso hoje e vamos usar dias clássicos, dias didáticos para isso. Ontem foi, por isso eu estou gravando hoje, tá? Tô deixando de pegar uma prainha nesse sabadão, tô vendo minha voz aí de quem está aqui trancado, sem falar com ninguém, só estudando, e aí resolvi fazer esse videozinho. Vamos lá, vamos primeiro aqui explicar a conjuntura da semana, entendermos a semana. Nós tínhamos dados de inflação nos Estados Unidos, CPI e PPI, o mercado todo aguardava por esses dados, então normalmente eles consolidam. Foi o que aconteceu no Brasil, nós vimos uma semana consolidada montando uma posição, né? Então isso é muito comum. Nos Estados Unidos também nós mostramos na sala, né, uma estrutura, olhando ali do fractal dos 60 minutos, que era para a semana do dado da inflação. Veio o dado na quarta-feira, CPI, elevado, assustou o mercado. O mercado caiu, passou do fundo do range, né, que depois a gente foi identificar como spring, mas por agora não vamos usar a análise de que foi um spring, porque só podemos afirmar que é um spring dias após, né? Que foi o que aconteceu. Então veja, quarta-feira o CPI muito ruim, mas ainda assim o mercado devolveu toda a queda, porque ali no CPI o dado superficialmente olhando, era de uma elevação. Só que veja, elevou aqueles dados, aqueles itens, aqueles inputs que são sazonais, que o mercado já espera todo o giro de ano aumentar. Então já é previsível que alguns componentes do CPI oscilem nesta época do ano, tá? Foi o que aconteceu. E ali no detalhe, olhando para alguns itens chamados tick price, né, os preços rígidos, aqueles preços que demoram a reagir, eles não baixavam e eles começaram a baixar. Então veja, na primeira leitura nós tínhamos a ideia de um CPI mais elevado e que atrapalharia o Fed, mas olhando no detalhe do dado, o que elevou a leitura do CPI foram dados sazonais. Aqueles dados que o mercado está de olho, aqueles itens, aqueles segmentos da economia que o mercado está de olho, começaram a ter um leve decréscimo. Soma-se a isto também a notícia de que o Trump, né, que vem falando e ameaçando sobre taxação, colocou essas negociações para abril e o mercado entendeu a estratégia. Primeiro chega forte, chega duro, cria um alarde danado e depois dá um prazo para então poder negociar. Esta é a maneira do Trump, goste você ou não. E o mercado entendeu isso também na quarta-feira. Veio quinta veio o PPI. E veja, lá no PPI há inputs, tá? Há itens que são os mesmos monitorados pelo PCE. Este PCE, que analisa o consumo das famílias, o consumo das pessoas, o Personal Consumer, este dado é o dado preferencial do Fed para tomar as decisões. Então tem coisa no IPP que tem, IPPI, enfim, que tem lá no PCE, certo? E aí o que aconteceu? Repetiu a mesma dinâmica do CPI de quarta. O PPI também, quinta-feira, veio elevado, mas o que elevou o resultado final do relatório do PPI eram dados já esperados de elevação, porque são
itens, segmentos da economia que sazonalmente já é sabido que eles aumentam neste período. E aí o grande drive de volatilidade que puxou o mercado para cima foram os itens chamados stick prices, preços rígidos do PPI, que também compõem o PCE, que uns mostraram desinflação, que, ou seja, eu inflacionei, mas inflacionei menos que o mês anterior. Isso é uma desinflação. Como deflação. A deflação é mais intenso que a desinflação, porque o número vem negativo. Era um preço na última leitura, agora está mais barato, né? Então teve uma queda para menos, negativo. Não sei se ficou claro. Desinflação é desacelerando. Algo subia 3% cada mês. Aí ele desacelerou, ele cresceu 2%. Então ele continuou crescendo, porém num ritmo menor. Isso é desinflação. Deflação é quando algo que vinha subindo 0,3, 0,3, 0,3 teve uma queda de preço de menos 0,1. Isso é uma deflação. Então, não só houveram desinflação de preços rígidos, preços que não variavam, como houve deflação. Então, o mercado já projetou que o PCE, na próxima leitura, vai vir desacelerando. E isso vai abrir portas para o Fed cortar juros. Este é o pano de fundo, este é o cenário. Mas veja, vamos lá, eu quero falar de B3. Ué, Léo, só falou de economia americana, quer falar de B3? Sim. Este tipo de comportamento internacional vai fazer parte do smart money vir para economias emergentes. Não interessa o que o governo local esteja fazendo ou de que lado é o governo, de esquerda, de direita, não interessa. Este dinheiro vai vir parte dele para o emergente. Por quê, pessoal? Emergentes concorrem com a renda fixa, com os juros americanos. Todo mundo quer ficar em dólar, na moeda mais forte do planeta, e ainda sobre ela correr algum rendimento. No caso, os títulos americanos, a compra de bonds. Ao perceber que o Fed vai cortar juros, há uma realização de posições em títulos para correr para economias emergentes onde tem mais juros. Então, vejam, eu estou saindo de uma moeda muito segura, mas que agora vai pagar menos juros, e vou correr atrás de uma moeda, ok, que não é tão segura, mas está pagando juros enormes. Então, toda vez que a diferença de juros entre Estados Unidos e Brasil aumenta, isso atrai capital estrangeiro para nós, tá bom? Mesmo com todas essas incertezas fiscais. Vamos aos números de Brasil para você entender esta movimentação do dinheiro. Pessoal, nós estamos com a taxa de juros em 13,25, a taxa Selic. O Copom já deixou encomendado, contratado, que a gente chama de guidance, mais uma elevação de 100 pontos base, ou seja, mais um ponto percentual. Então, a taxa de juros iria para 14,25. Hoje, a nossa inflação está em 4,5%, 4,70%. A última leitura deu uma desacelerada porque o PIB vai desacelerar. E é importante, guarda isso aí que a gente já vai voltar nesse dado. Então, veja, nós temos hoje 13,25 de Selic e 4,5 de IPCA. A diferença disso é chamada de juros real. É aquilo que será o lucro do estrangeiro quando entra e compra um produto do Tesouro Brasileiro. E veja, agora eles estão de olho no chamado pré-fixado. O que é o pré-fixado? Ele vai garantir a taxa atual de 14,25, né? 13,25, mas já está para a próxima reunião. Ele vai pegar ela a 14,25 e com 14,25 é uma taxa extremamente restritiva. Isso já está atrapalhando a evolução do PIB do Brasil. Se no ano passado nós entregamos perto de 4%, agora saiu dados de varejo no Brasil, dados de atividade econômica, dados do setor de serviços. Serviço compõe 70% do PIB, está desacelerando. O Goldman e o UBS já estão dando call de PIB do Brasil para 25 em 1,5, 1,8. Então, veja, essa desaceleração também vai desacelerar a inflação. E aí, desacelerando a inflação, essa margem de juros real, Selic menos IPCA,
tende a subir. E caso o governo continue gastando, porque vai com eleições, o fato do PIB estar encolhendo, isso tem um impacto pequeno nesse diferencial de juros. Então, o estrangeiro está entrando para pegar esta taxa. E olha, a gente tem até a matéria da Infomoney mostrando que o Bank of America está falando, olha, o Brasil está overweight, que é excesso de peso por falta de opções em emergentes, porque você tem o México em 9,5%, a Colômbia em 8% de juros, tá? E a inflação ali em 4, 4,5%, então tem uma margem muito pequena de prêmio. Então está vindo um peso para cá. Isso também acaba refletindo na bolsa, pessoal. Também acaba refletindo na bolsa, tá? Mas vem principalmente para pegar prêmio de produtos atrelados ao Tesouro Brasileiro por conta desses juros, tá? Enfim, este é o cenário. Entra grana e também a gente vai ver esse fluxo vindo para a bolsa, ok? Então, como que isso impacta na atividade aqui da Bolsa do Brasil? Agora nós vamos para a análise do gráfico, tá? Primeiro, eu quero mostrar para vocês o nosso dashboard. Ó, tá aqui o dashboard. Pessoal, ficou faltando aqui, eu fiz um print, tá? Hoje é sábado, já tinha fechado o servidor. Ficou faltando aqui as ADRs, mas a gente tem aqui o cenário das 10 maiores ações no Brasil. As ADRs são elas vendidas lá fora, né? Negociadas lá fora. Então, não muda muito aqui, tá? Mas vamos lá. O que nós temos, pessoal? Vamos aqui, ó, nos atentar, focar aqui, ó, no cenário macro. Aqui é mais para o intraday, ali para o momento, né? Porque é o fluxo financeiro e as agressões dos estrangeiros, né? Fluxo financeiro de estrangeiros e bancos, agressões de estrangeiros e bancos, tá bom? Os bancos brasileiros, tá, pessoal? O estrangeiro, a gente sabe, o BS é um banco, mas ok. Fluxo das instituições estrangeiras e fluxo dos bancos do Brasil, tá bom? Aí, então, vamos lá. O foco é aqui, ó, no cenário macro, certo? Veja, o que nós tínhamos, pessoal? Olha o EWZ, 3,57 de alta. 3,57 de alta. Nós tínhamos ele no pré-mercado já trabalhando em 1,40, 1,43, 1,5. Então, já tínhamos um cenário de alta. As ADRs no pré-mercado, né, as ADRs são as ações negociadas lá fora, já estavam também todas com 0,30, 0,40, né? Mas o mais importante era o EWZ. O EWZ é um ETF que corresponde à Bolsa Brasileira, ao índice Bovespa negociado lá na Bolsa de Nova York, na NYSE. Beleza? Então, veja, olha, quando o mercado abre, a gente vê todas as ações performando bem. Beleza? Essas aqui são as que têm o maior peso no índice Bovespa, tá? Foram catadas a que tem maior peso. Beleza, pessoal? Então, veja. Nós temos, então, um cenário otimista. E aí, veja. Vamos agora olhar para os juros. Olha os juros, pessoal. Eu tenho a ponta mais curta, o 27, caindo 1%. O DI futuro no Brasil. 1%. E aí, agora, a gente tem os outros fechamentos trabalhando com amplitudes maiores. Então, a curva ela gira e começa a cair os outros vencimentos mais do que o vencimento curto. Então, veja, o 29 ele não é menos 1, ele é menos 1,82. Esta abertura é muito importante monitorar. Da mesma forma, o contrário, né? Se fosse para cima, a gente teria essa abertura, o 27 mais 1 e o 29 mais 2, essa abertura é pânico para o mercado. Tá? Aqui não, é estímulo. Então veja, ó, e depois o 31 e o 33 na mesma base. Tá? Na mesma base aí, ó. Então veja, nós estamos vendo uns juros abaixo de 1% e conforme o vencimento aumenta, 2029, 31, conforme os vencimentos vão ficando mais longos, a queda vai aumentando. Então, este cenário é um cenário de apetite a risco total. Veja o que acontece, está aqui no gráfico dos juros.
Juros para baixo, ó, lá 2,5, tá? E aí, veja, porque aqui foi como fechou, mas aqui, ó, foi aonde chegou lá em 2,5. Veja, e aí aqui, ó, olha o real. O real é a moeda da linha verde, tá, pessoal? Ó, olha o real. Disparou de alta. Veja o que nós falamos sobre México. Ó, o México também tem uma procura, né? O México é o laranjinha, tá, pessoal? Ó, 6M. Ele tem uma procura, mas não oferece um prêmio, um juros, uma diferença de juros tão elevada, tá bom? E aí, como o mercado procura, né, o mercado financeiro procura outras economias, ele vende real, ele troca real pela moeda daquelas economias, porque para ele comprar um título no Brasil, do Tesouro, ele tem que ser em real, não é em dólar. E aí, com esta procura por emergentes, eu preciso me desfazer do dólar, e aí o DXY cai. Certo? Esta análise é importantíssima para a gente entender qual vai ser a direção do mercado. Pessoal, nem isso é o grande erro da galera que fica usando essas tabelinhas quantis. Depois que esse player comprou, a parte da tarde é menos importante esse fluxo aqui, ó. É menos importante, tá? É muito de realização. A sardinhada, né, que a galera gosta de falar, as outras pessoas chegam depois. Mas esses movimentos do fluxo estrangeiro são muito importantes de serem monitorados pela manhã. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque na grande maioria das vezes, em cenários tão acentuados como esse, de querer risco, de querer emergentes, a gente vai ver os estrangeiros se desfazendo de posição e ainda assim o mercado caindo, tá? E ainda assim o mercado subindo, tá bom? Se este cenário macro não mudar, a bolsa vai continuar subindo e vai fechar nas máximas. O dólar vai continuar caindo e vai fechar nas mínimas, tá bom? Então, assim, o fluxo estrangeiro vai ser importante sempre, mas este cenário macro aqui, muito exacerbado, muito caracterizado dia de alta, você não vai procurar nenhuma reversão. E aí vamos agora para a parte técnica do gráfico. Veja, aqui nós estamos nos 60 minutos. Como falei com vocês, o mercado se prepara para a agenda econômica. Ele estava preparado para o desfecho do CPI e do PPI. Da mesma forma, aqui no dólar. Nós fizemos a live na sexta-feira no YouTube e nós falamos dessa pressão aqui, ó, que não consegue voltar para a parte de cima da estrutura. E que havia uma pressão vendedora muito significativa, né? Nos 5 minutos, e aí é o nosso gráfico do intraday. Pessoal, sempre a análise começa nos 60, tá? Sempre. Veja como eu acertei a direção na sexta-feira no mercado americano, que eu falei, pessoal, tudo que a gente vender aí é correção. Eu quero depois ver até onde volta para a gente pegar a compra. Eu já estava surfando o metagame, tá? Depois deu para pegar a compra. A galera pegou, inclusive, à tarde. Então, vamos lá. Aqui, ó, olha lá, pessoal, se o dia é um dia muito positivo do ponto de vista macro, onde é que é o nosso principal referencial? Agora esqueça os estudos de volatilidade, tá? Porque também obedeceu todas as regiões, mas eu quero que vocês avaliem só a questão de indicadores técnicos clássicos. Médias móveis, IFR, volume e agressão. É isso. Vamos lá. Primeira situação. Linha de tendência. Não esqueçam de fazer linha de tendência. Então, esta renovação de mínima, você já tem que traçar a sua linha de tendência. Tá? Então, primeiro indicador técnico básico que precisa ser usado, linha de tendência. Então, traçamos a linha de tendência assim que ele perdeu o fundo da estrutura. Ó. Aqui uma estrutura no break the ice, na queda da distribuição. Né? E nós comentamos dessa falta de força para passar para a parte de cima da estrutura lá na live. Mas enfim, voltando aqui. O preço caiu,
cenário de juros derretendo, de otimismo para a Bolsa Brasileira, a gente vai procurar operações a partir da média de 20. Veja, deixa eu colocar aqui a VWAP. Ela já está configurada HLC3, ó. Lembra do cálculo? Vai lá na aula. Então veja, ó, tá aqui, ó, a VWAP. A média abaixo da VWAP, aqui é o ponto crucial para a gente continuar pensando só no cenário de venda. Lógico, tem essa primeira venda aqui. Inclusive a galera pegou lá junto com o Rogério, né? Além deste movimento, quando a 20 passou para baixo da VWAP, esses são os pontos da gente abrir operação na média de 20. É só olhar para os juros. Os juros era muito baixo. Então, juros abaixo de 1% ou próximo de 1%, a 20 vai ser a nossa referência. E aí esqueça um pouco nesse momento o fluxo estrangeiro. Porque se a conjuntura ainda é super positiva, não é o estrangeiro, mas são outros players. A força, a pressão da oferta vai ser maior do que a demanda. Então, a gente vai sempre procurar vendas. Quais são os pontos essenciais, pessoal? A média de 20. E aí existem alguns comportamentos característicos do preço ao chegar na média de 20. E um dos principais é a leitura de VSA quando o preço passa para o outro lado. O outro lado da média de 20. A média de 20 é o nosso principal balizador de tendência. Se está abaixo da 20, é tendência de baixa. Se está acima da 20, é tendência de alta. Confirme nos fractais, confirme nos juros, confirme no fundamento, confirme nas ações. Vem aqui, ó, mapa de calor. Tá, tem no Profit. Vocês vão poder avaliar. Então é da 20 para baixo. A probabilidade maior é que o preço seja da 20 para baixo. Então, quando passar para cima da 20, eu vou desconfiar. Como ontem a força era muito significativa, nós tivemos o que, pessoal? Cadê Bia? Uai. Aqui. Nós tivemos o que, pessoal? Nós tivemos aquela manifestação clássica do VSA, que a gente pede para vocês ficarem atentos. Passou para cima da 20 e os candles são pequenininhos, todos pequenininhos. Cai o volume. Veja aqui, ó, a gente está trabalhando para levar esse indicador para o Profit, tá? Cai o volume. Foi na 20, caiu o volume, ó, fica azulzinho porque é menos da metade da média ali, ó, tá? Só que essa média não é a média fixa, então não é igual o Smart Bar que tem aí, que a galera usa no Profit. Não é não, tá? Existe um cálculo de desconto, um cálculo de aceitação, né? Um desvio padrãozinho em torno da média, tá? Então isso torna a coisa mais refinada. A gente está trabalhando para levar esse modelo para o Profit, tá? Também vai ter para o Ninja Trader. Enfim, mas aqui, ó, veja, o preço toma essa pancadinha aqui, vai lá em cima e depois, ó, fica com os candles pequenininhos. Aqui a mesma coisa, ele parou na 9 porque a força ainda era muito forte na venda, tá? Veja, ó, travou, ticou na 20. Chega lá, pessoal, chega lá nas médias, cai o volume. Tá? Não tem agressão. Vocês podem olhar também que não tem agressão. Certo? Se vocês olharem para o saldo de agressão, você vai ver que morreu o saldo de agressão. Aí dá um zoom menos, você vai ver que ele é todo assim, ó. Todo assim, ó, muito mais na venda, só tem um saltinho ou outro na compra e morre. Um saltinho ou outro na compra e morre. O resto do dia todo na venda. O IFR, uma dificuldade enorme de passar para cima dos 50 pontos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Desde ontem, ó. Desde o dia anterior a este dia, né? Desde quinta-feira, ó. Tá vendo? Daqui para baixo, daqui para baixo, daqui para baixo, dos 50 pontos para baixo. Aqui é o final do dia, fechamento do dia. Então, veja, dias como hoje, a tendência é clara. E a 20 vai ser a nossa região
de fazer abertura de risco. Nesse caso aqui, a gente só ia procurar a venda. Subiu, ótimo, vai ficar mais caro para eu vender. Melhora a minha relação risco-retorno, a minha assimetria de risco. Certo? Então vamos ficar atentos a este detalhe. Tá? Esse foi o dólar. E no índice, o Rogério, inclusive, passou a operação a partir da média de 9 exponencial. Por quê? Percebeu que havia um fluxo muito forte na compra pela manhã dos estrangeiros e o preço, cara, depois que ele estourou, ele na 9 foi, né? Então deu para pegar essa compra aqui, depois essa compra aqui, né? Enfim, mas ele continuou ó, na mesma dinâmica. Se o preço vai na 20, os candles ficam pequenininhos e cai o volume, certo? Não tem nada na venda. O IFR está acima dos 50 pontos. Segue acima dos 50 pontos o dia todo. Teve uma realavancagem aqui que o Rogério passou, que o IFR estava lá acima dos 70 pontos, que é sobrecompra. Ah, não é para comprar que é sobrecompra. Olha aí, mano. O preço continuou a subir. Então, veja, sempre a partir da 9 ou da 20, o preço voltou a subir. Então, veja, é importantíssimo a gente ter a visão do cenário macro para poder entender que a média de 20 vai ser um ponto muito legal para a gente abrir risco. E veja esse comportamento também do preço ó, de icebergs. Ó. Chegou aqui, ó, iceberg, pessoal, o cara bota lá uma ordem escondida no DOM que fica ali acumulando, ele fica ali, está acumulado ali, sei lá, vou chutar um preço aqui. Aqui nessa região, um player vai lá e coloca 1 milhão de contratos. Né? Vamos botar aí 200 mil contratos de índice. Só que lá ele coloca que ele não quer que apareça. Se você já fez operação no home broker da sua corretora, comprando uma ação, você vai ver que lá na boletinha, tem uma boletinha tradicional, que quando você vai colocar lá, ele diz quanto que você quer que mostre. Você vai comprar 100 ações, é uma cota mínima, 100 ações, mas vamos dizer que você vai comprar 300. Você pode pedir para mostrar só 100, não mostrar o resto do lote. Tá? Para nós não faz diferença nenhuma, mas para esses grandes players internacionais faz muita diferença. Ele quer esconder. E aí é o que nós chamamos de iceberg. Essas ordens ficam sendo renovadas ali e a gente não sabe o quanto tem. Entende? É o lado de baixo do iceberg. A gente não sabe quanto tem. E fica ali renovando. A gente sabe identificar esta característica porque o preço fica com uma variação igual. Então veja, ó. Aqui, ó, é uma variação de um tique apenas. Um tique, ó, esse cara aqui desceu 1 ou 2 tiques, tá? É uma variação muito pequena. Tem alguém comprando ali o tempo todo escondido. Quando a gente identificar esta característica, a gente pode assumir o risco ao renovar a máxima desses candles. Tá? Movimento contrário também é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Certo? Porque tem alguém comprando escondido aqui por quanto tempo? 5 minutos, cada candle é 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Por 20 minutos, e é sempre perto de giros de hora. Tá sempre não, mas na maioria das vezes perto dos giros de hora. Tanto que está lá, ó, o candle que dá ignição é o 11,55. Então veja, ele ficou ali ó, perto do giro de hora com o seu algoritmo ali, seu robô, comprando a mesma região, tá? E isso se repete, isso acontece no dólar. Esse aqui nós alertamos na sala. Galera, olha a mesma máxima aí, ó. Ó, vai ver também é giro de hora, tá? Ó, 10,10. O preço começa a entrar aí, ó, em 10,20 anda, né? Então ele ficou aqui, ó, segurando 9,50, 9,55, né? 10 horas, 10,05, 10,10, 10,15. E aí por que o movimento começa a partir de 10,15? Porque 10,10 é a primeira PETAX e é onde sai o VTC. Muitas vezes o dólar só vai ter um movimento bom com a saída do VTC. Como o dia era um dia muito espetacular para a Bolsa, então ele já veio caindo bem antes.
já veio caindo bem antes. Quando a gente não tiver um cenário tão claro, normalmente ele vai ter uma volatilidade menor para esperar o VTC e aí ganhar de fato o movimento, tá? Então veja, olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, independente do VTC, tá? E esse detalhe da saída da primeira Petax, independente disso. Veja, o mercado vai travar regiões perto da 9, perto da 20, quando o cenário for muito exacerbado ou no otimismo ou no pessimismo, tá? Que nesse caso otimismo, por isso o dólar caía, certo? Faz outro iceberg aqui, ó. Faz outro iceberg aqui, ó. Segura lá, ó, praticamente na mesma região. Depois faz de novo aqui, ó. Sempre quando rompe a média de 20. Certo, pessoal? Então, assim, muito importante. Aqui também nós estamos falando de 15 minutos, ó, com uma variação, talvez aqui, de 2 pontos. Deixa eu ver. Ó, 41,50 e lá na máxima 42,50. 2 pontos, 4 ticks. 4 ticks ficou variando. Por quanto tempo? 5, 10, 15. Por 15 minutos, essa foi a variação da máxima ao tentar a 20. Isso para nós tem um peso, tem que ter um peso muito forte. E olha, com volume bem reduzido. Chega lá, não tem força para romper a média. Entende? Então são ótimas oportunidades. Pontos de operação, pessoal, é depois que este candle aqui, ó, forçar o fundo. Espere ele fechar, porque antes de fechar ele pode virar um pavilhão e o preço fechar aqui em cima. Então não faz parte da nossa análise o candle aberto. Fechou o candle, agora espere ele vir contra e você vai vender por baixo. Igual eu estou fazendo os scalps lá no Nasdaq. Vende por baixo. Bota a ordem por baixo, ele vai forçar. Se ele voltar, ele me bota na posição. Me bota na venda, né? Ah, pessoal, ó, uma outra dica aqui, eu já tinha acabado o vídeo, tá? Então vai ficar um cortezinho um pouquinho diferente, mas eu havia esquecido de mencionar a FIBO. Como é que a FIBO pode ser utilizada como confirmação nessa análise que a gente está mostrando para vocês, com o cenário macro mostrando juros muito negativos, e isso vai fazer o dólar ser da 20 para baixo, né? E mesma coisa para o mini índice, porém no movimento contrário, juros muito negativos, ações muito positivas lá fora e aqui dentro vão fazer com que as nossas operações seja das médias de 20 ou 9 para cima, tá? Como é que a FIBO entra nessa história? Vamos lá, vamos entender, vou explicar aqui rapidinho. Na aula que nós gravamos lá de FIBO, nós trouxemos o seguinte cenário. O preço vem caindo, faz esse encurtamentozinho de fundo aqui e aí depois ele gira. Então a gente tem a média de 20 passando aqui assim e é rompida. Então eu vou pegar este movimento todo aqui, ó, aqui até o último fundo para traçar a retração. Aí vai dar aqui assim, mais ou menos, o 50 e o 61 aqui assim. Então, se romper a 20, vai parar no 50 e o 61. Aqui, sendo 0, tá, por cento, e lá embaixo o 1, porque eu quero medir a retração. Então, a retração não começa lá de cima, então ali é o 0. Quero medir quanto que cai, certo? Então, esse é o cenário que está lá até na aula gravada. Agora, veja, existe a análise pensando na manutenção da tendência de baixa. Quando os juros ainda permanecem elevados, o cenário das bolsas, né, das ações ainda muito bom de alta, então é capaz, a probabilidade maior é que bata na 20 e cai. A gente ainda assim vai medir retração, só que a retração são essas aqui, ó, as tentativas na 20. Aqui é uma retração do pivô de baixa. Aqui é outra retração deste novo pivô de baixa, certo? Isso que a gente vai medir. Vamos ver? Tá? Ó, mais uma vez, hein, pessoal? Toda vez que estourar a média forte,
a gente vai olhar para o cenário macro para entender se ele vai fazer agora este pivô de alta usando a média de 20 como referência, ok? Olhando para o cenário, vê que os juros é alto, né? Assim, os juros está estressado, nesse caso aqui, estressado na baixa, né? Então a gente vai acreditar na manutenção da queda, é da 20 para baixo sempre. Então veja, nós vamos traçar a Fibo. Opa, aonde? Ó, tá vendo? Aqui, ó, desceu, voltou. Aqui, ó, é um pivô de baixa que vai ser sucedido por um novo pivô de baixa. Só que eu ainda não sei. Vou até botar o replay aqui, ó. Deixa eu zerar o replay e colocar, ó. Pronto, tá aí. Deixa eu tirar essas linhas para vocês entenderem. Então eu vou olhar para os juros, vou entender que ainda a movimentação é da 20 para baixo no dólar. E aí agora, quando ele começar a recuar, eu vou ficar de olho nas médias. E aí vou usar a Fibo para isso. Vamos lá? Ó, dá o play aqui. Ó, começou a travar nas médias. Opa! Nestes dois candles aqui, você já sabe que está recuando. 2 candles fechados na alta. Qual é a Fibo que você vai traçar? Da última impulsão. A última impulsão é onde? O fundo do pullback foi aqui até aqui ao máximo da impulsão. Então a gente vai traçar. Olha lá. Ó. Olha lá a região, ó. Defendida lá. Certo? Vai renovar a mínima, então a nova impulsão. Quer ver? Ó, renovou mínima, pronto, nova impulsão, ó, 2 candles de alta. Se esse bicho for lá testar a 20, eu agora vou trazer a nova impulsão. A nova impulsão é essa aqui, ó, daqui para cá. Vamos pegar essa pernada? Lá, ajusta aqui, pronto. Eu vou esperar o preço testar a 20 e ficar por aqui, ó. Vamos ver? Certo? Ó. E nesse caso é super legal que ele deixa lá o iceberg, né? Que a gente está sempre falando, ó. Certo, pessoal? Então é isso, tá bom? E aí fechou o dia, aí análise, ó. Vou até deixar aqui o que eu esperar para o próximo dia, para segunda-feira. A gente vai olhar o cenário para entender se vai trabalhar acima da 20 ou abaixo da 20. Então vamos lá. E se trabalhar, aonde a gente espera o preço voltar? Se esse preço for subir na segunda, o dólar for subir na segunda, eu tenho que esperar esse preço voltar. Certo? Então, ó, aqui ó, o dia acabou. Ó, e vai acabar exatamente na retração, tá? Vou dar uma pausa aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Começou a voltar, ó. Testou a 20, pronto. Testou a 20, ó. Então aqui nós temos uma nova impulsão, certo? Concordam? Ó, nova impulsão. Eu quero medir até onde essa retração pode ir. Então vou pegar aqui é o 100 e aqui é o 0, tá? Vou pegar a Fibo lá. Ó, esqueci esses valores para cima. Eu tô só falando deste quadrante aqui, ó, entre 0 e 100. Essas duas linhas de 0,50 e 0,61,8, né? Aliás, 0,618. Então, ó, pega aqui embaixo como 0 e lá em cima no início da impulsão, ó, o mais extremo do pullback, lá, ó, olha lá onde é que parou. Ó, eu vou dar o play aqui, você vai ver que o dia vai morrer aqui. Pronto, lá, ó, acabou o dia, acabou desse jeito. Vamos lá, segunda-feira, o cenário está ruim para emergentes, essa alta do Ibov vai corrigir, o dólar abre com gap de alta. Na hora que o dólar abrir com gap de alta, a gente vai ver até onde ele vai. Quando ele começar a voltar, aí a gente já sabe que lá em cima vai ser
um ponto de referência da FIBO e aqui vai ser o outro. Aqui vai ser quem na FIBO? O 0%. Por que 0? Porque é aqui que começa a retração, né? A gente quer medir esta retração para saber onde é que a gente compra barato, certo? Então, pegar... Vou agora ter que desenhar aqui com... Abriu lá em cima, ó, testou, trabalhou, desceu, pronto, a FIBO é a partir dali. Então, pega a FIBO, joga lá, ó. Aí agora nós vamos fazer o contrário, para o 0 ser lá em cima, porque nós estamos acreditando que reverteu o mercado. 0 lá em cima, puxa até cá embaixo, pronto, ó. Aí deu aqui. Então, para eu pensar numa compra, eu tenho que ver esse preço buscar 20 com essa região aqui. Então, em tese, uma compra boa seria esse preço testar aqui para depois subir. Tá? Então, nós teremos este movimento aqui. Beleza? Nós vamos comprar o mais pertinho da 20, o mais pertinho destas retrações aqui, ó. Entenderam? Agora, caso contrário, caramba, velho, cenário tá bom para emergente, EWZ de alta, abriu com juros caindo no Brasil, abriu com gap de baixa, aqui assim, ó. Certo? Então, manutenção da tendência. Você vai pegar o último movimento de queda. A mesma ideia. Vai traçar ela aqui. Esse preço com gap de baixa, eu quero que ele volte agora. Vai trabalhar nesta região. Tá? Deixa eu... Peraí. Aqui, ó. Nesta região aqui, ó. Para então a gente pegar a venda depois. Certo? Beleza, pessoal? Importante aí, vai ficar um cortezinho, mas acho que era importante mostrar para vocês a análise de retração de FIBO. Então tá aí, pessoal, tá? Todo santo dia é importantíssimo a gente olhar para o cenário macro para entender se o dia é neutro, levemente altista, levemente baixista, ou forte na alta ou forte na queda, tá? Então, são esses cenários básicos que a gente vai identificar pela macroeconomia, pela análise de fundamento. Neutro, levemente altista, altista. Neutro, levemente baixista, baixista. 3 graus. Nós estamos desenvolvendo um algoritmo que vai nos dar esta leitura, tá? A gente está desenvolvendo automações para evitar o erro humano, tá? Então, tem muita coisa para desenvolver. Essa vai ser uma delas, tá? A gente vai trazer esse termômetro de sentimento de mercado, vai fazer essa leitura por vocês. Enquanto não fica pronto, vocês têm que aprender o fundamento. O fundamento é este que nós explicamos aqui, tá, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Um diazão bacana de alta. O dia que pegar um dia neutro clássico, eu vou fazer a gravação de um dia neutro clássico, tá? Mas eu queria mostrar para vocês dias excepcionais como o de hoje, tá? E olha, cara, nós matamos a charada pela análise técnica no 60, quando lá no Morning Call eu disse que não havia interesse de negociação aqui embaixo, tá? E aqui embaixo, pessoal, tá lá na nossa aula gravada, né, seguindo o livro do Vilermoça, muito bom por sinal, que a gente pode ver estruturas no Spring. E foi o que aconteceu aqui, ó, é uma consolidação, consolidou, acelerou para um lado, para sair para o outro. É uma estrutura no Spring, certo? Só que a urgência muito grande, não fez os LPS aqui, ó. Tá? Enfim, agora vamos esperar esse preço corrigir na semana que vem, para a gente ver, entender se continua subindo, como vai ser a semana. Mas para o dia, foi um dia espetacular, tá? Então era isso, queria deixar registrado essa aula para a gente vir a ela, recorrer, estudar, reforçar aí a nossa análise de indicadores técnicos nos 5 minutos associados ao fundamento macro, tá bom? Médias 9, 20, volume, IFR, agressão. Isso associado ao cenário macro é
muito, muito consistente. Tá bom, pessoal? De altíssima probabilidade. Então é isso. Valeu, pessoal. Até.